No primeiro episódio deste podcast, contei sobre como me deparei com a história do cemitério dos Homens Pretos do Rosário, a história que me motivou a produzir esse material. Ao longo dessa trajetória, fomos desenterrando a memória que foi encoberta pelo asfalto da nova capital mineira. Assim, foram surgindo novas informações como a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e o Largo do Rosário, que foi aumentando sua dimensão espacial e histórica. Seguimos pelo reconhecimento do local como patrimônio cultural e material de Belo Horizonte. Passamos pelos aspectos arquitetônicos e arqueológicos, questões políticas e religiosas que envolviam o soterramento, a cultura de resistência do povo preto desde os tempos do Curral del Rei, e agora acabamos de desembarcar no Cemitério do Bonfim, oficialmente o primeiro cemitério público da cidade. Estacionamos bem em frente e seguimos para o ponto de encontro, na pequena praça, logo na entrada, perto do portão monumental. Poucos minutos depois, chegou a nossa entrevistada, a professora Marcelina Almeida, que nos cumprimentou e caminhamos juntos para o interior do cemitério, passando pelo portal onde há a inscrição em latim Morituri Mortui, que significa os que vão morrer aos mortos. Continuamos pela rua calçada, de onde víamos diferentes tipos de sepulturas e lápides em mármores e granitos que iam do branco ao preto, passando por diversas matizes, dos mais modestos aos mais suntuosos jazigos. O dia estava ensolarado e nos acomodamos em um banco sobre a sombra de uma árvore, para nos conectarmos com outro cemitério, o Cemitério dos Homens Pretos do Largo do Rosário, com a contribuição de Marcelina, que começa nos contando dos primeiros cemitérios dessa região. A gente tem notícia de dois cemitérios localizados em Campo Santo, enquanto Arraial. Um, onde hoje tem o santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem, que até outro dia a gente chamava de catedral. Ali havia a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é mais ou menos como se fosse o marco zero do Arraial do Curral del Rei. Era uma capelinha pequenininha que foi crescendo e foi sendo construída aos poucos. E da Nossa Senhora da Boa Viagem, porque aqui era um ponto de descanso dos tropeiros que estavam circulando aqui por essa região. Ou para Sabará, Ouro Preto, caminhando aqui, né? Então ali a Nossa Senhora da Boa Viagem é protetora dos viajantes. Sabemos que ali, naquela região, tinha um cemitério, tanto no entorno, nas campas, quanto dentro da própria matriz, né? Nas campas externas e na nave interior, né? da matriz. Sabemos também que havia a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, um pouco para cima, de onde ali se encontra, né, o santuário hoje de Boa Viagem, mais ou menos, para a gente poder entender hoje, né, ali no cruzamento entre Timbiras, Bahia, Álvares Cabral, ali naquele espaço, naquele território, ficava a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e ali a gente tem notícia também de um cemitério específico para os irmãos e irmãs que pertenciam a essa irmandade. Então a gente tem notícia desses dois cemitérios. Quando a cidade começa a ser planejada, quando é decidido, que é uma longa batalha, né, uma disputa entre várias localidades, a época da transferência da capital de Ouro Preto seria para outro ponto. Eles indicaram 5 localidades e o Arraial do Belo Horizonte estava entre eles, entre essas localidades. Então, quando o Arraial do Belo Horizonte é indicado para ser o local para a construção da nova capital, já em 1894 já começam as proibições de sepultamentos nesses espaços. Esses cemitérios serão desativados. Um cemitério provisório é proposto, criado pela comissão construtora. Veja bem, ainda não era a prefeitura, era a comissão construtora da nova capital que estava gerenciando toda essa questão
da organização do espaço, né, da implantação da cidade, tudo, enfim. Enquanto o espaço do cemitério, que seria o cemitério oficial da cidade, a ser inaugurada, que é o cemitério do Bonfim, estava sendo preparado. Então foi feito um cemitério provisório, ali onde hoje cruzam a Avenida do Amazonas, Rua São Paulo e Rua Tamoios. Mais ou menos ali naquele quarteirão onde nós temos a igreja, a matriz de São José, e mais na esquininha a capela de Nossa Senhora do Rosário, que foi uma capela construída pela comissão construtora como substituta da capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi demolida porque ela não estava dentro do projeto, né, pensado na planta do Arão Reis e dos seus colegas, né? Então, assim, a gente tem notícia desses cemitérios, né? Esses anteriores à própria instalação da capital, este cemitério provisório, que vai funcionar de 1894 até 1896, e depois o cemitério do Bonfim, que é inaugurado, inclusive, antes da cidade. O Bonfim ele é inaugurado no dia 8 de fevereiro de 1897 e BH só em dezembro daquele mesmo ano. Então, o cemitério do Bonfim é mais velho alguns meses. Marcelina apresenta algumas hipóteses do que teria sido feito dos restos mortais que estavam nesses cemitérios. Esta é uma questão que nos incomoda bastante. A gente não conseguiu descobrir até agora documentos oficiais produzidos pela própria comissão construtora que nos digam o que foi feito desses restos mortais, desses corpos. A gente tem algumas suposições. Por exemplo, tem um memorialista, o Pedro Nava, que escreveu muito, né, sobre ele próprio, né? Se trata de um livro de memórias, mas o Pedro Nava ele estudou medicina aqui em Belo Horizonte. Embora ele seja do interior de Minas, de Juiz de Fora, ele vem para cá. Ele conta que da janela da casa dele, que fica ali, num daquelas ruas que fazem que é o quadrilátero ali da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, ele conta de ver a igreja sendo demolida. A demolição da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem foi lenta, foi muito lenta. E o Pedro Nava ele conta de ver os trabalhadores revirando a terra e ele vendo ossos, né, tíbias, crânios, e ele fala desse desleixo em relação a essas pessoas. Então a gente tem uma hipótese de que nada ou muito pouco foi feito para trazer esses corpos para um lugar, pelo menos até hoje, né? Pode ser que a gente descubra um documento que nos desminta. E eu tenho essa esperança, né, de encontrar um documento que fale, olha, foi feito isso. Então, e eu penso que se lá na matriz, que era o prédio mais importante, isso foi feito, né, aqueles restos mortais foram transformados em lixo e descartados de maneira, né, mais assintosa, eu entendo que o mesmo deve ter sido feito em relação aos corpos que foram sepultados na capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Já no caso do cemitério provisório, os indícios apontam que os corpos ali sepultados tiveram outro destino. Sobre os mortos, né, da capela provisória, do cemitério provisório, esse cemitériozinho que foi proposto pela comissão construtora, a gente já tem uma outra hipótese. A gente já tem indícios de que houve a exumação desses corpos e de que eles foram trazidos para o cemitério do Bonfim. Há indícios disso, tá? Alguns registros que nos permitem fazer essa afirmativa. Tá? A gente ainda tem que descobrir direitinho onde estão. Eu suponho que esteja na quadra 42, onde tem o ossário. O ossário é como se fosse assim, uma piscinona, que é onde jogam os ossos ali dentro, né? Então não houve um problema, assim, um cuidado, né? Um cuidado com a identificação desses corpos. Mas são hipóteses que a gente vem levantando. Marcelina nos conta como o processo de remoção de um cemitério é feito nos dias de hoje. Olha, hoje nós temos normativas legais muito mais rigorosas, né? Eu não sou especialista neste assunto,
Mas eu imagino que qualquer cemitério que hoje precisa ser removido por qualquer razão que seja, ou para passar uma estrada, ou para uma modernização, é preciso que seja feita a exumação desses corpos, as famílias, os descendentes, né, os ascendentes sejam chamados e que seja feita uma remoção legal, né, com identificação e a indicação de para onde esses corpos vão, porque eu não posso pegar uma ossada e levar para minha casa, isso é ocultação de cadáver, né? Existe uma legislação muito específica para isso. Então, hoje a gente vê uma sociedade muito mais bem organizada nesse sentido. Então, por exemplo, um cemitério quilombola, né, ele não pode ser desrespeitado de forma alguma, ainda que ele não seja um cemitério construído recentemente, dentro das prerrogativas contemporâneas, mas se ali tem corpos, é preciso que a gente tenha o mínimo respeito, né, do ponto de vista legal, né, de respeitar a lei, e do ponto de vista social, que é respeitar a religiosidade das pessoas, daquele grupo, né? Então, hoje, vamos supor, vamos trabalhar com si, embora na história a gente não trabalhe com cis, mas vamos supor se fosse hoje que Belo Horizonte estivesse sendo construída, a gente teria toda uma legislação para proteger a retirada daqueles corpos, a chamar as famílias, perguntar onde elas queriam que eles fossem levados, como, em que condições, entende? Então hoje a gente já tem uma legislação que cuida disso. Mas a gente está se referindo aqui a um período, final do século XIX, em que a República estava se implantando e as coisas ainda, os pensamentos ainda estavam muito voltados para um período colonial, um passado em que determinadas leis, determinados direitos não eram observados, né? Não era para todo mundo. Encerra nos dizendo que deve ser feito se ficar comprovado que os corpos sepultados no cemitério dos Homens Pretos do Rosário ainda estiverem sob o asfalto do entroncamento das ruas Bahia e Timeiras. A gente tem registros de nomes de algumas pessoas. Lá no Museu Histórico Abílio Barreto se fala, né, de alguns trabalhadoras que eram da época e menciona assim, sabe, é muito en passant, entendeu? Porque sabe o que a gente tem que entender e que às vezes fica difícil para nós agora compreendermos? É que a gente está falando de uma população preta, né? A gente está falando de pretos num período ainda em que a gente está falando de escravidão. Então, a gente está falando de pessoas que não tinham nem direitos civis garantidos, né? Então, realmente é uma luta hoje a gente lutar por eles e por elas, por esse direito de memória, né? Porque Belo Horizonte é uma cidade que eu amo, eu nasci aqui, mas eu sei que é uma cidade que nasceu exclusiva e excludente, né? Dizendo para quem era a cidade. Então, muitas memórias foram cimentadas, assim, é para ser esquecido mesmo, né? Ainda que existam diversos obstáculos para se chegar fisicamente ao cemitério soterrado, cada ação de resgate dessa memória é uma pá de terra que está sendo retirada da história que tenta se fazer por meio da exclusão e do preconceito. O podcast Histórias Soterradas é uma coprodução entre Os Impublicáveis e A Constante. Sou Robert de Andrade, criador e apresentador. A produção é de Rendel Melo e Diane Mazzoni. A edição de som é de Rendel Melo. Ainda contamos com a assistência de Gabriela Lara e Flávio Augusto.